Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém? O salmista no Salmo 69 fala assim: Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Depois no verso 29 ele fala: Eu estou, porém estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. No verso 30 fala assim: Louvarei o nome de Deus, com cântico engrandecê-lo-ei com ações de graças. Amém? Porque ele foi ouvido, né? Então, ele está agradecendo. Vamos colocar essa semana diante do Senhor, pedindo a sua bênção, a sua proteção, né? E que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo mal. Amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Toda honra, glória, louvor e adoração são devidos a ti, Senhor. Nós te amamos. Nós declaramos que nós somos, Senhor, do Senhor, ó Deus. Nós somos, Senhor, ovelhas do teu pastoreio, o teu rebanho, a tua herança que foi comprada com o teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos consagrar esta semana, Senhor, te pedir a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos queridos, Pai. Te pedir que o Senhor dê ordem aos teus anjos para guardá-los na entrada, na saída. Senhor, ó Deus, que a tua proteção, o teu cuidado, a tua sustentação e a tua direção estejam sobre a vida de cada um de nós. Senhor, abençoa as famílias, Senhor, com a tua paz, Senhor, com a unidade. Senhor, com a constância, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa saúde, a saúde do irmão Isaías, Senhor, a saúde da irmã Geni, a irmã Maria Nilza Colim, Noêmia, Glauco, todos que entrarem nessa live sejam visitados do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, cancela, Senhor, todo efeito colateral das vacinas, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos concede. Isaías 53, 4, 5. Senhor, o Senhor declara que verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores e enfermidades. Pelas suas machucaduras nós declaramos que nós somos curados. A paz, irmã Genira, a paz, Cris. Senhor, e nós declaramos, Senhor, ó Deus, que o pão da saúde, o Senhor disse para a mulher Cirofenícia, é porção dos filhos, e nós somos filhos, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, a porção da saúde, Senhor, tão grande e gloriosa que veio através da cruz do Calvário, do sangue de Jesus. O Senhor tirou, tomou e carregou as dores, as enfermidades. Senhor, visita a Cris, abençoa a tua serva, do alto da cabeça até a planta dos pés. Visita a irmã Genir, do alto da cabeça até a planta dos pés. Visita cada um que entrar nessa live, Senhor, com saúde. Visita a minha vida, minha casa, minha família também com saúde, Pai. Nós precisamos, Senhor, de saúde. Porque, Senhor, depois do Senhor é o nosso maior bem, Senhor. Porque sem saúde não tem vida abundante nem alegria completa. E nós te pedimos saúde para cada um, Pai. Nós te pedimos, a tua palavra diz, servireis ao Senhor e o Senhor abençoará o nosso pão e a nossa água. Tira do nosso meio as enfermidades em nome de Jesus. Abençoa a obra das mãos, Senhor. Prospera tudo que o teu povo colocar as mãos. Senhor, que haja prosperidade, que haja a tua bênção, a tua proteção, a tua graça, a tua guarda, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles entes queridos que ainda, Senhor, ó Deus, não tiveram encontro pessoal contigo. Alcança toda a nossa família com salvação, dá experiências sobrenaturais. Fala, chama como o Senhor chamou Samuel. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, fala ao coração de cada um deles, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós temos crido no Senhor e nós cremos, Senhor, que a nossa casa e nós seremos salvos. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste.
Nós clamamos pela salvação do Brasil. Senhor, traz à tona tudo que está encoberto e oculto, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, levanta pessoas idôneas para conduzir a nossa nação. Que essa nação seja um celeiro mundial de socorro aos povos, Pai. Abençoa a lavoura da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, abençoa Israel com paz, com salvação. Senhor, visita, Senhor, os povos que estão em guerra e promove a paz por amor da viúva, dos pobres, das grávidas, dos necessitados, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos livra daquilo que é mais forte do que nós. O Senhor é aquele que é ajudador daquele que não tem quem o ajude. Ajuda todos aqueles que não têm socorro. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida do pobre, da viúva. Cuida, Senhor, daqueles que estão no leito da UTI. Senhor, chega, entra com salvação, levanta médicos, levanta enfermeiras que estão nos hospitais, que são cristãs, Senhor, para falar do teu amor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, cuida dos órfãos, Senhor, das crianças no orfanato. Abençoa que as mães que não têm filhos possam adotar crianças, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Nós estamos falando um pouco sobre o ministério dos anjos, né? Então, os anjos, fala lá em Hebreus 1, eles são espíritos ministradores, eles foram criados por Deus, né? E eles não são superiores a Jesus, lógico, porque Jesus é Deus, mas eles são serviçais, são diáconos que trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação, amém? Então, eles louvam a Deus, né? Eles protegem, cuidam, vigiam, orientam, né? Consolam, dão direção para os servos do Senhor, né? Então, eles trabalham no segundo pavimento. Muitas vezes nós não enxergamos, não vemos, mas eles trabalham. Quantos de nós já tivemos livramentos, né? E em nome de Jesus vamos continuar tendo, amém? Então, os anjos cegaram os moradores, né? Os homens lá de Sodoma e Gomorra que quiseram abusar dos anjos que estavam lá na cidade para avisar para Ló que a cidade ia ser destruída, Sodoma e Gomorra, né? E eles também tiraram eles da cidade porque eles estavam demorando para sair de lá. Então, eles tiraram eles da cidade com a família, né? Para que eles não fossem destruídos. E por fim, a mulher de Ló olhou, muito boa tarde, irmã Ruth, saudades. Tiraram a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, né? Então, aqui em Gênesis 28, a partir do 10, nós vemos, né? Deus faz promessas para Jacó, né? E Jacó, o nome dele quer dizer enganador, usurpador. E o que aconteceu? Era tempo de Abraão abençoar o filho, né, com a bênção da primogenitura. E lá, desde o ventre, Jacó já estava lutando com Esaú lá no ventre. Ele queria nascer primeiro porque ele dava valor às coisas espirituais, né? E Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu segurando no calcanhar dele, né? E em todo o tempo, Jacó foi procurando um jeito para receber a bênção da primogenitura. Então, a mãe, né, Rebeca, escutou que o pai ia abençoar Esaú. Aí, e o pai tinha pedido para que Esaú fizesse, né, fosse caçar e preparasse um guisado que ele gostava, porque ele ia abençoar Esaú. E Rebeca escutou, já tinha, né, já estava lá prevenida, já tinha um bichinho lá preparado, né, e preparou rapidinho, colocou pele no braço de Jacó, né, porque Esaú era peludo, colocou a roupa de Esaú, preparou o guisado e foi lá, né? Falou, leva lá para o teu pai para que você receba a bênção da primogenitura, né? Aí, o que aconteceu? Isaac, ele estava meio cego, porque ele era idoso. Aí ele falou assim, a voz
é de Jacó. Quem é você, né? Ele falou, eu sou Jacó. E Jacó quer dizer, eu sou enganador, né? Eu sou usurpador. E o que acontece? Um tempo antes, né? Jacó já tinha preparado um guisado e o irmão dele veio morrendo de fome do campo. E aí ele falou assim, me dá um pouco desse guisado, né? Aí ele falou assim, não, eu vendo, você troca pela primogenitura, e ele trocou. Então quer dizer que ali ele não tinha enganado o irmão, né? Porque ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas com guisado. Aí agora, como o irmão estava lá no campo, ele foi e o pai lá conversando com ele, né? Aí ele falou assim, apalpou o braço, falou, ai, meu braço é de Esaú, né? Porque Esaú era muito peludo. E a mãe já com sabedoria, né? Já sabendo enganar, já pôs aquele pelo no braço, né? E aí Isaac abençoou Jacó, né? Prometeu, né? Passou a bênção que era dos patriarcas de Abrão, a bênção de Isaac passou para Jacó, né? E aí o que acontece? Quando Jacó acaba de sair, entra Esaú com o guisado pronto, né? E aí o pai dele fala assim, ele chega e fala, pai, tá pronto o guisado, pode me abençoar. Aí Isaac estremeceu, porque ele falou assim, mas você não esteve aqui agora há pouco? Aí ele soube, né, que era Jacó que tinha enganado o pai, aí ele ficou furioso, falou que quando Isaac morresse, ele ia matar Jacó. Aí o que acontece? A mãe dele, né, dá uma botija de azeite e fala para ele ir para a casa do tio, né, ir lá casar com uma pessoa, né, da família. E aconteceu isso com Jacó, né? Aí ele vai caminho de deserto e aí o que acontece? Deus faz promessas para ele, né? Então, a partir de Gênesis 10, a gente vai ler aqui, amém? Deixa eu pegar aqui que eu marquei, amém. Hoje está meio corrido. Eu falei, Jesus, é tanta tribulação, tanta luta que a gente fica aflito, né? Mas o Senhor vai dando graça no dia a dia, né? A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Arã, né? Então, Jacó parte e vai lá para a casa do tio, que o pai mandou. E os anjos de Deus, né? Aqui eles aparecem também. A gente está vendo assim um pouco sobre o trabalho, o serviço dos anjos de Deus, né? Então essa visão dos anjos evidencia que eles tiveram um papel importante, né? Então, deixa eu ver aqui. Na proteção e cuidado, na direção da parte de Deus com o seu povo, né? Então, no Novo Testamento, os anjos também estão ativos em relação à vida dos cristãos. Deus veio a Jacó em sonho com essa mensagem, né? Da bênção prometida através de Abrão e de Isaac, continuaria através dele, né? Essa presença é acompanhada pela presença de Deus, pela sua orientação, pela sua proteção, no cuidado e direção da parte de Deus com o seu povo, né? No Novo Testamento, os anjos também estão presentes, né, na igreja. Então partiu Jacó de Berseba e foi a Arã. Jacó está sozinho, mas Deus está com ele e os anjos também, né? Porque todos nós temos anjos da guarda, né? Olha aí para trás e olha o seu anjo, né? E ele chegou a um lugar e dormiu, porque o sol já havia se posto, e ele pegou uma pedra e fez de travesseiro, né? Colocou a pedra lá, que ele estava cansado andando no deserto, e se deitou naquele lugar. Então, o sono representa que ele estava acessando da sua atividade pessoal, né? Ele quis descansar porque ele andou muito e estava indo em direção à casa do tio, né? Aí agora Deus que começou a sua atividade pessoal, e muitas vezes quando nós descansamos, o Senhor cuida de nós, né? Ele fala que, a palavra fala que o guarda de Israel não cochila, aquele que nos guarda, né? Deus não cochila e não dorme. E aí Jacó tinha muito que aprender, né? E muitas lições começam aqui. Ele sonhou e eis que uma escada estava apoiada na terra,
cujo topo tocava no céu, né? Então ele sonhou com uma escada que vinha do lugar olha que sonho bonito, né? Que estava no lugar onde ele estava lá com o travesseiro, né, de pedra, e tocava até o céu aquela escada. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eles não estavam descendo e subindo, mas eles estavam subindo, levando as mensagens, as necessidades de Jacó para Deus, né? E num certo sentido, essa escada representa Cristo, né? Ele é que nos une, que une o homem ao Pai, né? Jesus, essa escada, né? Que uniu a terra até o céu. Ele mencionou isso, né? No seu ministério, em João 1,51. Jesus mesmo falou que ele era a escada que uniria o homem até o céu. E disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, né? Jesus já estava falando que ele era aquela escada. Na Bíblia inteirinha nós vemos menção, né, da aparição de profecias, de alguma forma, falando sobre Jesus Cristo, né? Desde Gênesis até Apocalipse. E eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e a terra que estás deitado lhe a darei a ti, e a tua herança, a tua descendência, né? Então, no alto dela, no hebraico, pode ser lido como junto a ele. Não só desciam os anjos pela escada até Jacó, mas também Deus mesmo desceu, né? Por essa escada de glória e parou junto a ele. Jacó agora estava solitário, né, com uma pedra de travesseiro, e aí Deus promete que aquela terra que ele estava deitado, ele daria para ele, e será a tua descendência como o pó da terra, e se estenderá até o oriente, o ocidente, o sul e o norte. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. As mesmas bênçãos que Deus prometeu para Abraão, agora ele tinha, muito boa tarde, Marilene, ele tinha prometido para Jacó. E em ti, né? E tudo fala de Cristo, que é a maior bênção que nós recebemos, né? Seu evangelho por meio da cruz seria e é de fato para todo mundo. E ele fala, eis que estou contigo, né? É uma promessa do Senhor, assim como ele declarou, né? Para que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus promete que ele estará conosco. E ele fala assim, e te guardarei em qualquer lugar que fores, e lhe farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que tenha prometido o que te tenho falado. Então, são promessas que Deus deu, né, para Jacó, que estão conosco também, porque nós somos descendência de Abraão através de Jesus Cristo, né? Então, fala assim, eis que estou contigo, guardar-te-ei, te farei tornar a essa terra, né? Jacó estava fugindo do irmão, porque senão ele seria morto, mas Deus tinha um plano e um propósito, né? Deus usou toda essa situação para mandar Jacó para o lugar onde ele se casaria. Ele serviria Labão, ele seria enganado também, porque ele não enganou Esaú, né? Ele comprou a bênção de Esaú, mas ele enganou o pai. Mas foi a mãe que orientou ele para enganar, porque lá no ventre, quando os dois lutavam, ela foi fazer uma consulta para Deus, porque tinha uma guerra no ventre, e Deus falou, né, que o maior serviria o menor. O maior era Esaú, porque nasceu primeiro, mas ele serviria a Jacó, né? Então Rebeca sabia que a bênção estava sobre a vida de Jacó, e ela deu um jeitinho dele herdar essa bênção, né? E fala assim, não te deixarei até que eu tenha completado, até que eu tenha feito tudo aquilo que eu tenho prometido, né? E essa promessa também é para nós, né? Então nós vemos o ministério dos anjos na palavra, né? Quando o anjo, deixa eu ver aqui que eu estou fazendo um estudo sobre os anjos, né? Quando os anjos, eles ajudam, né?
vão lá levar a mensagem que Rebeca, que Sara ia ter um filho. Quando eles ajudam, né, Ló a sair de Sodoma para que ele não morresse, um anjo aparece lá para defender o povo de Israel e mata 185 mil, né? 185 mil soldados. O anjo foi lá e estava lá na fornalha passeando com os amigos de Daniel. O anjo entrou lá na cova, né, dos leões e fecha a boca dos leões. Deixa eu ver que eu achei aqui, né? Eles são diáconos, né, em serviço dos que hão de herdar a salvação. Os anjos têm espírito e não têm corpo, né? Então, os animais têm corpo e alma e o ser humano tem espírito, alma e corpo. E os saduceus, eles não acreditavam nos anjos, né? Eles nem acreditavam na ressurreição. Os gnósticos prestam culto aos anjos e Paulo em Colossenses repreendeu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Nós precisamos falar todo dia: Senhor, dá ordem aos teus anjos a meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos, né? Quem são os anjos? A origem dele. Houve um tempo que eles não existiam, só Deus é eterno. E eles foram criados, né? Em Salmo 148:2 fala assim: louvai o anjos, todos os seus anjos, porque eles foram criados. A palavra está cheia de pessoas que foram visitados e guardados pelos anjos. Os anjos, né? Também, deixa eu ver aqui, em Atos 5:19, eles guardaram os apóstolos, eles tiraram os apóstolos da prisão e ele tocou em Pedro, né? E falou: Pedro, coloca os calçados e pega a túnica. E Pedro achou que estava sonhando e quando o anjo estava de frente à porta, a porta se abriu, ele inaugurou a porta automática, né? E aí só quando Pedro estava na rua, que ele se deu conta que foi o anjo do Senhor que tirou ele lá da cadeia, né? Então, nas missões Portas Abertas, né, o irmão André, ele é muito conhecido porque ele levava Bíblias, né, para a Romênia, ele evangelizava muitos povos, e ele estava com o carro cheio de Bíblias, e aí quando eles passaram diante dos soldados, vou orar sim, Sandra, viu? Entra no começo da oração que eu já orei, viu? Tá bom? Mas vou continuar orando em casa. Então, quando eles abriram o porta-mala desse irmão André, eles viram um monte de caixa de tomate, né? Então, os anjos estavam acompanhando esse irmão e eu não sei o que eles fizeram, trocar em caixa de tomate, né? Então, Agar também, quando estava perambulando, fugindo de Sara, né? Porque ela começou a humilhar Sara, né? Porque ela estava grávida. Então, Abraão mandou ela embora e quando ela estava lá no deserto, passando, né, um sufoco, o anjo orienta: volta para sua senhora, se humilha e pede perdão, porque não era tempo dela sair, né? Jesus em Lucas 22:42, lá no Getsemane, também ele estava lá, ele foi tão pressionado pelo inimigo, e até que ele suou gotas de sangue, a palavra fala que os anjos, né, confortaram ele. Aí, então, Paulo também, quando estava no navio afundando, apareceu o anjo do Senhor e fala assim: não temas, porque você não vai perder nenhum dos homens que está com você, somente o navio, né? Nenhum desses homens se perderá. Então, os anjos são consoladores, eles são encorajadores, eles são orientadores. Em Atos 8:26, né? Os anjos orientam a Filipe. Ele fala assim, ó: vai para a banda do sul. E a rainha de Candance, né, estava por lá,
e tinha um eunuco lendo Isaías 53. Aí o que acontece? Filipe, ele foi transportado para lá, né? E quando ele chega perto da carruagem, ele pergunta para o eunuco se ele sabia o que ele estava lendo. Ele falou, não, eu não tenho quem me explique. Aí Filipe explicou sobre a salvação, sobre quem era que seria o personagem de Isaías 53, que seria o Salvador. E aí o que acontece? O eunuco se converte e aí ele fala assim, queria ser batizado. Aí lá tinha muitas águas e Filipe batizou ele, né? Aí em Atos 2:23 também, né? Pedro estava no terraço na hora do almoço, né? E ele teve uma visão de um lençol cheio de animais. Aí uma voz fala, Pedro, mata e come, né? Aí ele falou assim, não, eu não vou comer nada imundo, né? Aí ali ele é orientado que os ímpios, os cristãos, quer dizer, os que não eram convertidos, não eram imundos, né? Que ele pregasse também o evangelho para os não-judeus. Aí ele é orientado a ir pregar, né, testemunhar o evangelho lá na casa de uma pessoa. O anjo também orienta José, né, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está nela concebido foi concebido pelo Espírito Santo. Foi o trabalho do anjo, né? Então eles são encorajadores, né? As mulheres também estavam no túmulo, né? E aí o anjo aparece lá e fala, por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Gideão também, né? Tava lá malhando trigo no lagar, né? Que era o lugar onde se pisavam as uvas, e ele tava malhando trigo de medo, né? Porque os midianitas, eles acabavam com toda a plantação deles. Aí o anjo aparece e fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso, né? Levanta-te nessa força, nessa tua força. Então Elias também estava fugindo, né, de Jezabel, e aí o anjo aparece e traz comida. Muito boa tarde, Neidinha. Traz pão e água e ele anda 40 dias com aquela porção que o anjo trouxe, né? Então os anjos, eles trabalham em nosso favor, né? Eles vão separar o joio do trigo, né? Eles vão recolher os remidos, eles prestam um serviço de adoração, eles adoram a Deus, eles são guerreiros. Daniel ficou sabendo que o povo dele ia ser liberto, entrou em 21 dias de jejum e oração, né? E aí, no primeiro dia que ele entrou em oração, ele já tinha sido ouvido. Mas o que acontece? O rei da Síria, um tipo de demônio, né? Entrou em guerra e segurou a bênção, porque as bênçãos, né? Quando Deus envia, Deus está no terceiro céu. E as bênçãos passam pelo segundo céu, que são as regiões celestiais, né? E quando essa bênção passou, o inimigo, né, os anjos malignos seguraram a bênção e Daniel continuou em oração. Aí Deus manda reforço pelo anjo Miguel, né? E ele entra em guerra espiritual e por fim a bênção desce até Daniel, né? E o povo é liberto. Então eles guerreiam nas regiões celestiais, mesmo que nós não vemos, né? Então, você não nota, não sente, mas existem lutas travadas nas regiões celestiais, né? Então, nós temos um exército de anjos que nos escoltam, nos lutam, nos protegem, né? O único anjo que saiu para matar também os primogênitos do Egito, né? Então, o anjo fulminou o rei Agripa quando ele quis glória, né? Então, aí o anjo foi lá e fulminou ele, né? E os anjos, né, vão jogar também os ímpios no lago de fogo, amém? Então, eles exaltam a Deus, eles nos protegem, eles cuidam, eles nos sustentam, dão direção e orientação para a igreja, amém? E eles vão separar os bodes das ovelhas e o joio do trigo, amém? Glória a Deus, esse é o trabalho, a ministração dos anjos, e nós podemos pedir para Deus dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito, né? Para nos guardarem, nos livrarem de todo mal, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho dos anjos em nosso favor.
Senhor, dá ordem aos teus anjos em favor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Senhor, ó Deus, abençoa a Sandra, Senhor, nas suas necessidades, a sua sogra Marilene, Pai. Entra com socorro, Senhor, com a ajuda dos altos céus na vida destas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Neidinha, abençoa, Senhor, a irmã Cristina, Senhor, abençoa a irmã Geni. Todos que entrarem nessa live, Senhor, cuida, guarda, livra de todo mal, nos orienta, envia os seus anjos, assim como o Senhor enviou o teu anjo, Senhor, ó Deus, para Jacó e declarou que o Senhor estaria com ele, que o Senhor o guardaria, que o Senhor faria ele herdar a bênção, que o Senhor não deixaria até que se completasse toda a obra que o Senhor tinha prometido para ele. Senhor, ó Deus, e nós também tomamos posse dessa bênção, que o Senhor esteja, Senhor, ao nosso lado e esteja conosco, que o Senhor nos guarde, nos livre de toda malignidade, a nossa família, guarda de todo efeito colateral, Senhor, da vacina da Covid, guarda-nos, Senhor, dos vírus, das bactérias, de tudo aquilo que nós não enxergamos, de todo laço, toda cilada do diabo, Senhor, que seja desfeita e destruída contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, e que o Senhor esteja conosco, nos dando graça, nos dando força, nos dando unção e poder a cada dia. Não deixa ninguém se desviar dos caminhos do Senhor. Segura firmemente na mão de cada um e dá a tua bênção e a tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Amém? A paz do Senhor, Deus te abençoe. Perdoe que hoje eu tô com muita luta, muita coisa arada na cabeça. Gente, não é brincadeira não, preparar a live, né? Tem que pedir a orientação do Senhor, preparar a palavra, ver se o celular tá carregado, achar o óculos, arrumar, se arrumar, é um monte de coisa, mas vale a pena servir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto glorioso dele sobre você, que o Senhor levante o seu rosto sobre a sua vida e te dê a sua paz, amém?